Tribunal de Contas da União autoriza a privatização da Eletrobras. STF nega pedido do presidente Jair Bolsonaro para processar ministro Alexandre de Moraes por abuso de autoridade. Neve volta a cair no sul do país e ventos de 100 km por hora provocam estragos. Em São Paulo, morador de rua morre depois de uma noite de sensação térmica abaixo de zero. Finlândia e Suécia formalizam pedido para fazer parte da Aliança Militar da OTAN. Torcedores argentinos repetem racismo e imitam macacos no jogo contra o Corinthians pela Libertadores. Acordo histórico iguala salários de homens e mulheres que jogam pela seleção de futebol dos Estados Unidos. E o maior cinema a céu aberto do mundo vai voltar a São Paulo na semana que vem. A partir de agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O Tribunal de Contas da União aprovou a privatização da Eletrobras. Quem tem mais informações ao vivo, direto de Brasília, é o repórter Igor Damasceno. Boa noite, Igor. Oi, Jaqueto, boa noite a você, boa noite a Beatriz, a todos que nos acompanham ao vivo aqui no nosso Jornal das 22. É isso mesmo, o sinal verde para a venda da estatal de energia elétrica foi concedido por ampla maioria dos ministros do Tribunal de Contas da União. O placar geral foi de 7 votos favoráveis e apenas um contrário. Somente o ministro Vital do Rego votou contra a privatização da Eletrobras. Esse resultado já era esperado, porque a opinião dos ministros já encaminhava para esse placar. O ministro Vital do Rego ainda tentou suspender a votação, alegando que a corte deveria analisar com mais cautela as dívidas judiciais envolvendo a estatal, mas não teve jeito. Durante a votação, parlamentares da oposição ao governo e também servidores públicos da Eletrobras protestaram contra essa privatização do lado de fora do TCU. Eles alegaram que se a venda for permitida, o aumento da energia elétrica vai ser dado como certo. O governo federal disse exatamente o contrário. Lembra vocês que a privatização da Eletrobras deve ser na forma de capitalização, ou seja, as ações serão ofertadas na Bolsa de Valores e, com isso, a União vai deixar de ser a acionista controladora da empresa. Agora há pouco, o Ministério de Minas e Energia se manifestou favorável a essa decisão do Tribunal de Contas da União e também agradeceu aos ministros da Corte. A gente aguarda um posicionamento do Ministério da Economia. O governo federal, antes de colocar a Eletrobras à venda, deve atender algumas exigências impostas pelos ministros do Tribunal de Contas da União. E aí, a expectativa é de que a estatal seja posta à venda entre julho e agosto. Igor Damasceno, ao vivo de Brasília, para o Jornal das 22. Obrigada pelas informações, Igor. A cidade de São Paulo registrou as temperaturas mais baixas deste ano durante a madrugada e manhã de hoje. Em alguns pontos, a sensação térmica foi abaixo de 0 grau. Um morador de rua morreu. Desde 1990, não se fazia tanto frio em um mês de maio. E ainda com as rajadas de vento, a sensação térmica foi de menos 4 graus na zona sul da cidade. Até mesmo o transporte sobre trilhos foi afetado, prejudicando o sistema pneumático de portas e freios de alguns trens da linha vermelha que ficaram parados no pátio. Um homem de 66 anos que tinha dormido em uma rua próxima a um abrigo conveniado da prefeitura sofreu uma convulsão e morreu enquanto aguardava para tomar café da manhã. Horas depois, um outro homem passou mal no local, com sinais de hipotermia. Para acolher a população em situação de rua, a Prefeitura de São Paulo abriu cerca de 2.000 vagas em centros esportivos, albergues e hotéis que servirão de abrigo e também prometeu montar 10 tendas espalhadas pela cidade para servir sopa e agasalhos, além de deixar profissionais da saúde de prontidão. A estação Pedro II do metrô também foi aberta para funcionar como abrigo.
O local tem capacidade para 100 pessoas e também fornecerá o jantar. A ação acontecerá inicialmente até sexta-feira. E mais de 400 cobertores já foram distribuídos em 5 pontos diferentes no centro da cidade. A madrugada no sul do Brasil foi marcada por neve, sensação térmica negativa e incidentes causados pelos fortes ventos que alcançaram mais de 100 km por hora. O recorde de temperatura negativa ficou com São José dos Ausentes, no Rio Grande do Sul, que marcou 2 graus negativos, com sensação térmica de menos 20 graus. A neve também deu as caras na cidade durante a madrugada, assim como na Serra Gaúcha e em alguns municípios de Santa Catarina. Apesar de render belas fotos, a neve causou transtornos na região. Estradas foram fechadas, aulas suspensas e mais de 200 mil pessoas ficaram sem luz. Parte de um hospital foi destelhado em meio à ventania no litoral do Rio Grande do Sul. Apesar do susto, nenhum paciente ficou ferido e todos foram realocados. Um caminhão tombou após ser atingido por ventos de mais de 150 km por hora na Serra do Rio do Rastro, no sul de Santa Catarina. As imagens mostram o veículo tremendo até virar completamente. Devido à situação atípica provocada pela passagem do ciclone Yakan, a serra, que é cortada por uma rodovia, ficará interditada até que as condições climáticas sejam favoráveis. Além disso, mais de 300 quilos de sal foram usados pela Polícia Militar Rodoviária de Santa Catarina para derreter o gelo acumulado em uma estrada que liga Urubici a São Joaquim. Nos primeiros 15 dias do mês de maio, o número de testes positivos de Covid em farmácias aumentaram em todos os estados do Brasil, segundo a Abrafarma, associação que reúne grandes redes do varejo farmacêutico. Foram mais de 49 mil casos confirmados no período, valor que supera em 54% o total registrado em abril, mesmo com a procura 20% inferior na mesma base de comparação, segundo a entidade. E agora vamos conferir quantas vacinas contra a Covid o Brasil aplicou até agora. 436.084.535 doses. Em relação às de reforço, que são as terceira e a quarta doses, já são mais de 92.797.000. E você vai ver daqui a pouco. STF nega pedido do presidente Jair Bolsonaro para processar ministro Alexandre de Moraes por abuso de autoridade. E ainda, queda violenta de temperatura ameaça o preço dos alimentos. O ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal negou hoje o prosseguimento da ação apresentada pelo presidente Jair Bolsonaro contra o ministro Alexandre de Moraes por abuso de autoridade. Quem volta de Brasília com mais detalhes é o repórter Igor Damasceno. Igor, o presidente já recorreu? Olha só, Jaqueto, esse pedido de investigação feito pelo presidente Jair Bolsonaro contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, foi por um suposto abuso de autoridade por parte do ministro. A notícia crime entregue pelo presidente ao Supremo Tribunal Federal ontem foi porque ele alega que o inquérito das fake news, no qual o presidente Bolsonaro é investigado, não se justifica. O relator dessa ação, dessa notícia crime lá no STF, o ministro Dias Toffoli, disse que não há crime cometido pelo ministro Alexandre de Moraes e que também não há conflito de interesse nas decisões do ministro. Toffoli disse também que os argumentos de Bolsonaro serão como uma espécie de defesa e que devem ser apresentados quando o processo contra ele for julgado. Claro que essa decisão aí cabe recurso por conta da Advocacia Geral da União, que representa o Palácio do Planalto e, consequentemente, o presidente Jair Bolsonaro. Agora, antes de entregar para vocês, eu quero só apresentar uma informação de momento. Agora há pouco, o presidente Jair Bolsonaro sancionou o projeto de lei que prevê o valor de R$ 400 de forma fixa e permanente do programa Auxílio Brasil. Esse projeto de lei foi aprovado por ampla maioria aqui no Congresso
Congresso Nacional, onde eu estou, e agora o presidente Jair Bolsonaro sancionou e determinou o valor fixo de R$ 400. Eu lembro a vocês que a medida provisória assinada pelo governo federal em dezembro do ano passado garantia esse valor de R$ 400 somente até dezembro deste ano. A partir do ano que vem seria de R$ 220. Agora, com essa decisão do presidente, o valor fica fixo em R$ 400 e os gastos devem ser de 90 bilhões de reais todos os anos por conta desse novo valor estipulado pelo governo federal. Volto com vocês no estúdio. Obrigada mais uma vez pelas informações, Igor. Boa noite para você. E começou hoje o pagamento de mais uma fase do Auxílio Brasil, que este mês distribuirá 7 bilhões e 300 milhões de reais aos brasileiros. Além disso, 3 milhões e 600 mil trabalhadores já puderam fazer o saque de até R$ 1.000 do Fundo de Garantia. O pagamento do Auxílio Brasil é realizado de acordo com o número final de inscrição social. Amanhã a parcela será paga aos beneficiários com o final 2. Já na sexta-feira, serão contemplados os que possuem o NIS de final 3. Os demais grupos receberão as parcelas até o dia 31 de maio. Mais de 18 milhões de famílias serão beneficiadas no total. Sobre a liberação do saque do FGTS, 2 bilhões e 600 milhões de reais serão disponibilizados pelo governo federal. A retirada dos valores será possível até o dia 15 de dezembro. Ao todo, 42 milhões de trabalhadores estão aptos ao saque extraordinário. Para saber se você tem direito, basta acessar o site da Caixa, o aplicativo do FGTS ou ir a uma agência da Caixa. É cada vez menor o número de trabalhadores registrados no Brasil. Nos últimos 8 anos, mais de 6 milhões de pessoas passaram a trabalhar por conta própria ou sem registro. Segundo informações extraídas da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, a PNAD do IBGE, a conclusão é que está cada vez mais raro encontrar profissionais trabalhando com carteira assinada no país. O maior índice de registros aconteceu em 2014. Na época, 43% da mão de obra nacional tinha carteira assinada. Mas agora, 8 anos depois, esse percentual caiu para 38,1%. Em números absolutos, a queda foi de 2 milhões e 800 mil trabalhadores registrados a menos. Nesse mesmo período, a quantidade de pessoas que passou a trabalhar na informalidade foi de 6 milhões e 300 mil. O número total de trabalhadores com carteira assinada no primeiro trimestre de 2022 foi de 36 milhões e 300 mil. O cálculo considera a soma dos trabalhadores do setor privado no regime CLT e domésticos com carteira assinada. O levantamento não inclui servidores do setor público, que emprega 11 milhões e 200 mil pessoas, o correspondente a uma fatia de 11,8% dos ocupados. O encolhimento da parcela de brasileiros que trabalham com carteira assinada reflete não só a sucessão de crises econômicas dos últimos anos, mas também as transformações tecnológicas no mercado de trabalho e a busca por empregos com rotinas mais flexíveis. Nesta quarta-feira, o dólar fechou em alta, mas ainda se manteve abaixo de R$ 5,00, à medida que o humor externo se deteriorou bastante pelo retorno de temores inflacionários e seus impactos sobre política monetária e economia globais. A alta foi de 0,78% e o valor ficou cotado em R$ 4,98 na venda. Já a Bolsa de Valores caiu 2,34% com 106.247 pontos. E em Dourados, em Mato Grosso do Sul, teve a temperatura mais fria do ano, 4 graus. E pesquisadores da Embrapa da cidade apresentaram uma alternativa para driblar os estragos causados na lavoura de milho em decorrência de geadas. Eram quase 5 da madrugada de hoje e no centro de Dourados o termômetro registrava 4 graus. Foi a madrugada mais fria do ano. Na cidade, durante o dia, os moradores fazem de tudo para se proteger das baixas temperaturas. Mas o frio traz outras preocupações, já que a região depende muito economicamente do agronegócio. Por enquanto, as lavouras estão viçosas. A safra do milho promete. O produtor está de olho na meteorologia, torcendo para que a geada não chegue e estrague a produção.
O clima da região sul do estado é monitorado por pesquisadores da Embrapa há mais de 40 anos. E mesmo com todo este frio previsto para fazer durante a semana, não existe possibilidade de grandes geadas durante o período. É o que afirma este pesquisador da Embrapa Agropecuária Oeste. Segundo ele, não é comum em Dourados e região o registro de geada nesta época do ano. Nós nunca tivemos geadas fortes aqui em Dourados no mês de maio. Com isso eu não quero dizer que não pode acontecer, só que seria realmente muito espantoso isso acontecer, haja vista que já são 40 anos e isso nunca aconteceu. Então, geadas fracas, elas já aconteceram. A tendência realmente é que a gente tenha nessa semana frio intenso, duradouro, com geadas localizadas, com danos mínimos e não aquela geada forte que pega realmente de norte a sul, de leste a oeste. Apostando em novas tecnologias para auxiliar o produtor, há 10 anos começou a ser desenvolvido por pesquisadores da Embrapa o sistema Antecipe, que nada mais é do que plantar o milho na entrelinha da soja. Ou seja, antes da colheita da cultura da soja, né, quando a soja está iniciando aquele processo de louramento, o produtor conhece muito bem, é o momento então de se fazer o plantio do milho nas entrelinhas da soja. Claro que foi desenvolvida uma máquina com características que favoreçam esse plantio, que não danifiquem a cultura da soja, claro, isso é muito importante, e que a gente consiga estabelecer esse milho de forma mais antecipada, ou seja, o produtor ganha uma janela aí de uns 15, 20 dias de antecipação. E veja a seguir, Suécia e Finlândia pedem para fazer parte da aliança militar da OTAN. E o novo alerta sobre a poluição dos oceanos com plástico e muito petróleo. Os alertas da Rússia não adiantaram. A Suécia e a Finlândia formalizaram hoje o pedido para fazer parte da OTAN, a aliança militar do Ocidente. Quebrando anos de neutralidade, hoje os embaixadores da Finlândia e Suécia apresentaram uma carta na sede da OTAN em Bruxelas. Todos os aliados concordam com a importância da ampliação da OTAN. Todos concordamos que devemos permanecer juntos e que este é um momento histórico que devemos aproveitar. A partir de agora, eles precisam da aprovação de todos os 30 integrantes da OTAN para entrar no bloco, mas os chefes de governo enfrentam a resistência de um membro-chave da aliança, a Turquia, que afirma que os países dão abrigo a terroristas. O secretário da OTAN disse que a adesão vai aumentar a segurança dos integrantes. Enquanto as discussões continuam, a Rússia anunciou que 959 militares ucranianos que estavam entrincheirados na siderúrgica de Azovstal, na cidade de Mariupol, se renderam desde segunda-feira. O ministério não revelou o destino dos prisioneiros, mas disse que alguns deles não são considerados soldados, e sim combatentes neonazistas. A Rússia também anunciou que vai expulsar dezenas de diplomatas europeus. No total, 34 diplomatas franceses devem deixar o país dentro de 2 semanas. Enquanto 27 diplomatas espanhóis têm 7 dias para deixar o país. Moscou também decidiu expulsar 24 diplomatas italianos como medida de retaliação. Um documento apresentado pela Organização Meteorológica Mundial e pela Organização das Nações Unidas nesta quarta-feira mostrou que uma catástrofe climática aguarda o planeta caso mudanças não sejam feitas o mais rápido possível. De acordo com a nova edição do relatório Estado do Clima, os últimos 7 anos têm sido os mais quentes já registrados no planeta. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, afirmou que o sistema energético global está quebrado e que, com isso, estamos cada vez mais próximos de uma catástrofe climática.
Guterres apontou que os combustíveis fósseis são um caminho sem saída e que o seu uso acelerará o desastre do planeta. Além da poluição dos ares, uma das principais críticas elaboradas no relatório é a poluição dos oceanos, já que o plástico e o óleo são os principais expoentes para a eliminação da vida marinha. Um dos principais pontos que o relatório traz é o recorde de temperatura dos mares atingido esse ano. O estudo apontou ainda que o aumento da temperatura e a poluição desenfreada fez com que os oceanos alcançassem a maior acidez dos últimos 26 mil anos. Como consequência, o nível do mar aumentou quase 5 centímetros em 2021. As mudanças já são visíveis em todos os continentes e o relatório cita como exemplo ondas de calor extremas, incêndios florestais e enchentes registradas ao longo do ano passado. O Senado aprovou a volta do despacho gratuito de bagagem em voos nacionais e internacionais. A nova regra permitirá até 23 quilos em voos nacionais e de até 30 quilos em voos internacionais. A medida provisória voltará para a Câmara e a retomada da franquia gratuita dependerá ainda de sanção do presidente Jair Bolsonaro. Por conta de algumas alterações em pontos do texto base realizada pelos senadores, a MP do Voo Simples, como ficou conhecida, terá de passar por nova votação na Câmara dos Deputados. Atualmente, as bagagens de 23 quilos em voos nacionais e 32 quilos nos voos internacionais são cobradas à parte, como um valor adicional ao da passagem, e cada empresa estabelece o critério de cobrança e as dimensões das malas. Em 2016, a Agência Nacional de Aviação Civil publicou uma resolução que dava ao passageiro o direito de levar na cabine uma bagagem de mão de até 10 quilos, mas autorizava as companhias aéreas a cobrarem por bagagens despachadas. A justificativa da agência na época era de que a autorização para a cobrança do despacho de bagagem aumentaria a concorrência e poderia, por consequência, reduzir os preços das passagens, o que não foi visto na prática. Após a votação na Câmara, a proposta seguirá para a sanção do presidente Jair Bolsonaro, mas o governo já indicou que é contra a retomada da gratuidade. De acordo com dados do Ministério da Saúde sobre a Covid-19 no Brasil, foram registradas nas últimas 24 horas 103 mortes e 14.629 novos casos. Dos mais de 30.741.000 diagnósticos, mais de 29.787.000 pessoas se recuperaram e 288.000 seguem em acompanhamento. A Santa Casa de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, realizou a primeira neurocirurgia deste ano para o tratamento de Parkinson. O procedimento promete amenizar os distúrbios causados pela doença. Com 48 anos eu descobri que estava com Parkinson. Quando eu não conseguia mais calçar o calçado, quando meus mãos começaram a tremer, eu senti que eu não conseguia mais escrever, eu senti que eu não conseguia mais segurar quase nada, eu não conseguia cortar um bife, uma pizza. O relato é de quem hoje, aos 55 anos, ganhou novo rumo em relação à doença. Dona Dirte passou por cirurgia no começo do mês para melhorar distúrbios do movimento causados pelo Parkinson, como tremores, rigidez, dificuldade para andar e lentidão. Foi utilizada a técnica de estimulação cerebral profunda, desenvolvida na França nos anos 90. O procedimento é referência na Santa Casa de Campo Grande, onde desde 2017, 6 pacientes foram operados. Apesar desse procedimento ser realizado no Brasil desde o início dos anos 2000, nem todas as pessoas que sofrem de Parkinson podem ser submetidas a essa cirurgia. De acordo com os especialistas, é preciso ter pelo menos 5 anos de diagnóstico da doença. O critério importante é que ele responda à medicação, responda à levodopa, geralmente a principal medicação usada, que ela repõe o neurotransmissor que está em falta, vamos dizer assim, no cérebro do paciente com Parkinson. Quando ele começa a responder cada vez menos à medicação, significa que ele está resistente à medicação. É um outro critério também que a cirurgia pode ajudar. Aliado à cirurgia, o tratamento prevê também o uso de medicamentos, mas em menor quantidade. É um salto na qualidade de vida de quem terá que conviver com a doença para sempre.
Dona Dirce passará ainda por uma outra etapa realizada 15 dias após o procedimento, que consiste em ligar os eletrodos implantados no tecido cerebral a um marca-passo. Só com o implante do eletrodo ela já melhorou bastante, né? Ela continua tomando a medicação, só que na verdade ela vai precisar cada vez menos das medicações, né? A doença, é importante dizer que a doença ela continua evoluindo, porque é uma doença infelizmente neurodegenerativa. Então, mas assim, a cirurgia acaba melhorando muito os sintomas até por volta de 10 anos aí. Acredito que com esses eletrodos eu vou ficar bem melhor, positivo, bem melhor do que eu era antes. Depois de ligar os aparelhos eu vou voltar a fazer exercícios, vou continuar minha vida normal. E veja a seguir: acordo histórico iguala salário de jogadores e jogadoras de futebol da seleção norte-americana. E veja também: o maior cinema a céu aberto do mundo vai iniciar as sessões a partir da semana que vem em São Paulo. Os produtos industrializados podem ser um grande vilão para a saúde. Uma pesquisa da Fiocruz revelou que, em razão da pandemia de Covid, houve um crescimento do consumo desse tipo de alimento. Keila sempre optou por uma alimentação mais saudável para a família, mas com o aumento no preço dos alimentos, tem sido difícil manter a rotina. Por enquanto, ela ainda tenta fazer algumas substituições. Na alta do tomate, a gente vai optar por uma outra coisa mais em conta. Na alta agora que a gente está vendo cenoura, né, um absurdo, eu estou evitando usar cenoura em casa. Então, acho que é isso. Quando não é possível substituir, os industrializados são a opção. O industrializado, ele está ficando mais barato se a gente levar em consideração com os alimentos mais naturais. Então, assim, uma lasanha industrializada ali, pronta de micro-ondas, acaba entrando no cardápio da família, assim, que a gente economiza e espera pela baixa desses alimentos. Mas sabe que os industrializados também são um perigo. Ai, com certeza. As minhas filhas não comem, mas eu e meu marido, a gente até gosta um pouquinho, não vou mentir. O fast food também, uma saída bem legal, pedir lanche e tal, tá ficando mais em conta do que comer realmente comida saudável. A pandemia da Covid contribuiu para o atual cenário. Uma pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, realizada entre abril e maio de 2020, já apontava o aumento no consumo de alimentos industrializados pelos brasileiros. O estudo mostrou queda de 4,3% no consumo de verduras e legumes em 5 dias ou mais por semana e aumento de 4,6% no consumo de pratos prontos congelados, de 3,7% no consumo de salgadinhos de pacote e de 5,8% no consumo de chocolates e doces em 2 dias ou mais na semana. Dia a dia é uma saladinha, né, alguma coisa assim, um feijãozinho, arroz, uma carninha, né, que isso é o básico, né? Mais industrializado eu pouco uso. Evita bastante porque sabe que pode... Também eu tenho 70 anos, cara. O ideal seria sempre estar consumindo produtos naturais, né? Principalmente porque aqui na região a gente tem feiras que nos proporcionam isso, a compra disso. Porém, assim, no final de semana, quando a gente já não tem essa opção toda, a praticidade, quer descansar depois de uma semana inteira de trabalho, a gente, claro, acaba consumindo um pouco lasanha, né, pizza, essas coisas para tornar o dia a dia, né, no caso no final de semana, um pouco mais prático para descansar. Mas durante a semana a gente procura sim comprar na feira. Para Lourdes, tem sido mais fácil conseguir manter a alimentação balanceada. Como eu moro num sítio, muita coisa eu tiro do sítio para poder se alimentar e é todo natural. Porque suco, limão eu já faço suco, laranja, suco, entendeu? Como a farinha de mandioca, o suco, feijão, algumas coisas são muito produtivas do nosso sítio. Os produtos processados e ultraprocessados são reconhecidos como prejudiciais à saúde por conta do conteúdo excessivo de nutrientes associados a doenças crônicas não transmissíveis. Essa nutricionista fala dos riscos do aumento no consumo e aponta os principais vilões. Tem muitas pessoas agora na correria do dia a dia consumindo muito alimento industrializado. Então, ela pode ter diabetes, doenças cardiovasculares, aumentar o colesterol,
consumindo o quê? Embutidos, enlatados, processados, que hoje no dia a dia a população está consumindo. Refrigerantes, biscoitos recheados, presunto, blaquê de peru. Então, todos eles, salsicha em primeiro lugar, né? As pessoas estão consumindo bastante. Então, isso acaba sendo muito prejudicial no seu dia a dia. Segundo Monique, a melhor saída são realmente os alimentos in natura. São alimentos da natureza, verduras, legumes, frutas. Então, o quê? Descascar mais e desembalar menos. Então, vai ser bem melhor para a saúde do brasileiro. Se a pessoa for procurar se alimentar com mais alimentos vindo da natureza, elas vão ter, né? Vão ter menos aditivos na sua vida, vão ter menos corantes, menos produtos químicos e vão ter mais fibras. Então, as pessoas vão conseguir ir mais ao banheiro, né? Vai melhorar o seu intestino, que normalmente esses alimentos ultraprocessados interferem até mesmo na sua questão do seu intestino. O intestino é o nosso segundo cérebro. Se ele não estiver funcionando bem, não adianta que a pessoa consegue emagrecer, não consegue ficar no seu dia a dia bem. Então, tem que ter alimentos que tenham fibras. O presidente da Câmara dos Deputados pediu hoje que o governo apresente até a próxima terça-feira uma solução para os aumentos nas tarifas de energia elétrica. No Ceará, por exemplo, a conta de luz subiu 24% este ano. Durante a reunião com o ministro das Minas e Energia, Adolfo Sachida, e com representantes da ANEEL, Arthur Lira avisou que se não for encontrado um meio para barrar os reajustes, a questão deverá ser resolvida pelos deputados em votação no plenário. A Rede Municipal de Ensino de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, oferece aulas especiais para crianças e adolescentes diagnosticados com altas habilidades. A escola começou com 5 alunos em 2007 e atualmente está com 105. Nesta aula de desenho realista e mangá, estão alunos da rede municipal que apresentam altas habilidades. Alunos que antes não eram compreendidos e nem mesmo tinham o talento reconhecido pelos colegas e professores. Na minha antiga escola eu era visto como um problema. Minhas notas estão me saindo bem assim na questão de nota, que foi uma parte que era difícil porque eu não copiava. Mas agora, depois que eu entrei para as outras habilidades, também eu desenvolvi a parte de copiar. Yolanda Campos explica que o filho Nicolas está no núcleo de altas habilidades desde 2019. Mudou de escola e hoje é um aluno com mais foco. Depois que veio para a sala de altas habilidades, melhorou muito, né, as notas dele, a questão do comportamento, ele ficou mais calmo, acho que porque cresceu também, né? Então foi assim um reflexo super positivo na vida dele, né, e na nossa também. As mães Maína e Evelyn também têm os filhos no núcleo. Maína explica que a própria escola foi quem percebeu as habilidades das filhas. A Luísa passa muito mais tempo hoje. Deixou um pouco mais a tecnologia, o celular usa, porém, agora a prioridade são as artes. Os 2 filhos de Evelyn, Vinícius Gabriel, de 9 anos, e Lucas Henrique, de 5, começaram a frequentar este ano. Hoje, os professores e os pais compreendem que a comunicação e a inteligência acima da média devem ser potencializados e não recriminados. Ele era o que interrompia a aula de ciências e queria explicar no lugar da professora. Ele era o que ia lá na frente, que não, eu vou te ensinar também, é assim. Então ele tomava o lugar da professora. Hoje ele viu que ali tem crianças que são crianças e são igual ele, que ele não é o diferente na sala. Então ele se encontrou ali, eles amam. Gosto bastante de colorir e de desenhar. Eu gosto muito de pintar. Em alguns desenhos eu não pinto, né? E eu gosto de desenhar para minha mãe. O núcleo, que funciona na Escola Municipal Major Aviador e Juca Pirama de Almeida, só atende crianças da REME. O aluno com altas habilidades passa por uma série de testes. E, entre outras características, pode ser considerado aluno com altas habilidades quando as 3 aptidões são inerentes do estudante: ser acima da média, ter interesse e criatividade.
A coordenadora explica que uma criança com altas habilidades, quando não compreendida e estimulada corretamente, pode sofrer transtornos emocionais. Ela tende a transferir isso para um lado negativo. Eu costumo sempre dizer, e infelizmente usar como exemplo, Fernandinho Beiramar, ele é um altas habilidades, ninguém pode dizer que ele não é. Ele tem um QI de 158, extremamente inteligente, porém foi um altas habilidades que não foi bem trabalhado. Então ele usou toda aquela inteligência, tudo aquilo que ele tinha para um lado negativo. Assim como ele, nós temos vários outros que aconteceu dessa forma. Uma criança, quando ela tem altas habilidades, se a gente não dá atenção para essa habilidade, às vezes pode acontecer dela nem ir para um lado negativo, mas ela vai se auto-punir por isso. Josevan Henrique, de 12 anos, além de desenhar, gosta muito de fazer esculturas. Uma pessoa que gosta mais de ficar um pouco na minha, uma pessoa mais reservada. Eu geralmente não gosto muito de sair, não gosto muito de sair de casa. Aí, quando eu venho aqui, eu posso mostrar meu talento para os outros. O presidente Jair Bolsonaro editou o decreto para permitir que servidores públicos trabalhem de casa, até mesmo fora do Brasil, desde que cumpram metas e não mais pelo ponto de frequência. O novo programa de controle de desempenho poderá ser implementado tanto para os servidores que estiverem na modalidade presencial, quanto para aqueles que estão em teletrabalho e passará a valer a partir do dia 1º de julho. Um torcedor do Boca Juniors foi filmado fazendo gestos racistas para a torcida do Corinthians na noite de ontem pela Copa Libertadores da América em Buenos Aires, na Argentina. O caso de racismo aconteceu antes mesmo da bola rolar em Buenos Aires. Um torcedor do Boca Juniors foi flagrado imitando um macaco em direção à torcida do clube brasileiro presente na Bombonera. De acordo com o Corinthians, muitos brasileiros só conseguiram entrar no estádio durante o segundo tempo por causa de atraso na escolta ou revista dos portões. O clube paulista repudiou o episódio, criticou o tratamento recebido pelos torcedores no país vizinho e prometeu fazer uma reclamação formal à Conmebol sobre os acontecimentos. Mesmo após a Confederação Sul-Americana de Futebol ter endurecido as regras contra atos preconceituosos, os casos de racismo continuam acontecendo em partidas organizadas pela entidade. Já é o 6º caso na atual edição da competição contra clubes brasileiros. A multa mínima aplicada a clubes ou associações é de $100 mil. Um movimento histórico no futebol foi assinado hoje. Pela primeira vez, homens e mulheres da seleção dos Estados Unidos terão igualdade nos salários. A luta foi travada em 2016 e, após 6 anos, o acordo foi finalmente aceito pelas partes. A US Soccer, entidade máxima do futebol norte-americano, se tornou a primeira federação do mundo a igualar os salários dos atletas masculinos e femininos. Além disso, o acordo coletivo firmou o pagamento igualitário das premiações em dinheiro da Copa do Mundo da FIFA, concedido a equipes pela participação em suas respectivas categorias. Sob o novo acordo, as seleções masculinas e femininas terão bônus baseados em desempenho idênticos para todos os jogos e competições. A entidade garantiu ainda que os seus jogadores estarão entre os mais bem pagos do mundo, o que inclui, finalmente, as mulheres. Os acordos serão executados até 2028, cobrindo as próximas 2 Copas do Mundo e ciclos olímpicos. Mas a exigência das mulheres não é algo recente. Em 2016, as atletas norte-americanas entraram com uma representação na Justiça Federal, alegando discriminação salarial. As argumentações eram relevantes na época e continuarão sendo, já que, diferentemente da seleção masculina, a equipe americana de futebol feminino é uma das maiores referências mundiais, que carrega em sua história 4 títulos de Copas do Mundo, sendo campeã dos anos de 1991, 99, 2015 e a última em 2019.
Os títulos vencidos e a relevância mundial torna a categoria feminina muito mais rentável para a Confederação de Futebol do país. A presidente de futebol dos Estados Unidos, Cindy Perlow, comentou sobre a importância desse movimento para o futebol. Este é um momento verdadeiramente histórico. Esses acordos mudaram o jogo para sempre aqui nos Estados Unidos e têm o potencial de mudar o jogo em todo o mundo. Mas a luta não pode parar por aí. A batalha das atletas norte-americanas pode servir de exemplo para que outras seleções femininas busquem a igualdade salarial em suas respectivas organizações, já que vivem do futebol, assim como os homens. O maior cinema a céu aberto do mundo vai voltar na semana que vem a São Paulo. A programação reúne fenômenos de bilheteria, grandes clássicos e outras atrações. De carro, voando, saltando, de moto, de trem, correndo, cantando, de bicicleta. A maior tela do mundo surge ao ar livre e impressiona. Vem aí o Vibra OpenNet, energia que emociona. Um telão de 325 metros quadrados e todo um aparato de áudio e vídeo que proporcionam uma experiência única. Nosso grande elenco já está a caminho. Em 98, a gente descobriu que existia essa tela na Suíça, né? E eu fiz um contato então com essa empresa, dona dessa tela, mas entendi que aqui no Brasil ia ser interessante a gente trazer a música também para dentro do cinema. Então, além da sessão de cinema, nessa tela maravilhosa, imensa, do tamanho de uma quadra de tênis, de um som surround, né, que é melhor do que qualquer filme que você já tenha, qualquer sala de cinema que você já tenha visto. A gente ainda traz, em algumas noites, um show depois da projeção. E não para por aí. Além da sétima arte, das apresentações musicais, a ideia do Vibra Open Air, segundo o diretor, é contar uma história. O último evento, por exemplo, vai ter exposição e culinária relacionadas ao tema do filme. O último dia do evento, que é o dia 12 de junho, vai mostrar o documentário que fala sobre um festival de música negra que aconteceu no Harlem, nos Estados Unidos. Para continuar a contar essa história, a gente convidou a Feira Preta, que vai trazer uma edição reduzida para o Vibra Open Air. Vai ter uma gastronomia também especial nessa noite. E vai ter o Fernando Rosa, que é um baixista que toca soul music, também fazendo um show antes do filme. Tudo isso você confere a partir do final do mês de maio no Jockey Club de São Paulo, onde tudo começou lá em 2002. Na maior tela de cinema ao ar livre do mundo. E de lá para cá, a gente já fez 35 edições. O evento já foi para quase todas as capitais do Brasil, né? Já fizemos no Recife, já fizemos em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Porto Alegre. E atravessou fronteiras. Fora do Brasil, o Open Air esteve 2 anos em Madrid, na Espanha, e outros 2 anos em Lisboa, Portugal. Agora, de volta à capital paulista, celebra seus 20 anos de existência com grandes sucessos do cinema, entre fenômenos de bilheteria, clássicos e animações. São 23 filmes dos mais diversos gêneros para todos os gostos e idades. Uma programação completa para toda a família.
esse é um evento que acolhe especialmente as pessoas, não só por ser um evento muito confortável, né? São 1.500 pessoas, mas numa área que cabem 5.000 pessoas. Ele é espaçoso, ele é arejado, ele é ao ar livre, ele é um evento tranquilo, gentil, assim, as pessoas se sentem muito à vontade, sabe? Mas alguns ingressos já estão esgotados. Quem tiver interesse, corra, né? O site é www.openairbrasil.com.br. O valor médio do ingresso é de R$ 50 a inteira e R$ 25 a meia entrada. Ah, e a pipoca é por conta da casa. Open Air, energia que emociona. São Paulo, 25 de maio a 12 de junho. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de quarta-feira para você e nós te esperamos amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.